De acordo com uma pesquisa global recente do SAS, a maioria dos consumidores brasileiros, aí 80%, diz ter sofrido fraude pelo menos uma vez. E mais de 80% mudariam de instituição financeira se a empresa conseguisse protegê-los mais adequadamente, de uma forma mais robusta. Saponara, fala pra gente o que esses dados dizem, o que a gente pode inferir sobre a confiança no setor por parte dos consumidores brasileiros em comparação a outros países. Legal, Angélica, obrigado. Bom, a gente consegue entender e notar a importância e relevância que os consumidores estão dando para a segurança que eles estão ali tendo como oportunidade de vivenciar dentro das instituições financeiras como um dos grandes atrativos, né, que a própria instituição pode levar para eles, justamente vinculado na parte de confiança e segurança, né, que pode passar. Então, cada vez mais os indivíduos estão preocupados com relação ao como seus dados estão sendo utilizados, a possibilidade deles terem algum tipo de prejuízo financeiro, né, vinculado a uma perda de dados, a um ataque, né, de banco, que depois eles vão ter que sofrer, né, para conseguir justificar que não foram eles que fizeram aquelas movimentações financeiras. Ou seja, tudo isso está vinculado também ao aspecto da experiência do consumidor quando ele utiliza uma instituição financeira. Então, cada vez mais os consumidores estão buscando ambientes mais seguros e confortáveis que deem a tranquilidade para que ele consiga realizar suas atividades financeiras, seja de bancos, financeiras, seguros, empresas de saúde, né, e todos os temas relacionados que envolvam finanças. Né? Uhum. E você acredita que essa pauta de proteção a dados, de preocupação com fraudes, né, é algo que realmente entrou no mainstream, vamos dizer assim? É um papo que rola na população em geral? Sem dúvida, porque principalmente quando a gente nota as diferenças entre classes sociais, as pessoas que estão muito mais instruídas e sabem os seus direitos, sabem como ir atrás, né, e recuperar essas perdas financeiras, têm o problema, né, enfrentam problemas série de situações vinculadas a fraudes com PIX, aí, novas modalidades, fraudes com cartões de crédito. Elas vão ter uma má experiência, mas não vão ter prejuízos financeiros. Porém, pessoas de uma classe mais baixa, com menos instrução, acabam sofrendo financeiramente, né, essas perdas e prejuízos que podem ocorrer. E cada vez mais, né, a gente vive num país, num continente, que acaba tendo um índice de fraude muito alto. Então, justamente pelas pesquisas, a gente vê que a maioria das pessoas já sofreram esse tipo de situação. Então isso acaba permeando muito mais, né, nas discussões, permeando muito mais nas experiências compartilhadas entre familiares e amigos sobre esses tipos de situação, que acabam levando a essa preocupação bem generalizada da população. Sim, você pincelou aí alguns tipos de golpes, né, que acontecem, sim, como por exemplo do PIX, enfim. Fala um pouquinho sobre os métodos que os fraudadores utilizam para enganar os consumidores e como que as instituições podem contornar esse problema. Sem dúvida. Então, existem distintos métodos de acordo com cada indústria ou instituição financeira, né, que prestam serviços para os consumidores. Então, algumas dessas situações são muito vinculadas à estrutura de engenharia social, aonde o fraudador, um criminoso, se passa por uma instituição financeira, se passa por prestadores de serviços dessas instituições financeiras, fazendo todo o processo do roubo do cartão físico, né, falando, né, se passando com uma instituição, pedindo, falando, olha, seu cartão foi cancelado, eu preciso que você me entregue, situações vinculadas a toda a parte de ataques ao ponto de venda, onde o cartão de crédito acaba sendo clonado, situações vinculadas às fraudes mais oportunistas, né, muito mais do que as premeditadas realizadas por criminosos financeiros, mas aí não atacando direto o consumidor, mas impactando esse consumidor através de uma segunda esfera, que é ter produtos financeiros mais caros. Esse é um exemplo, por exemplo, de seguros e seguro-saúde, né, que os fraudadores acabam atacando a instituição financeira e fazendo com que ela tenha mais custos, mais prejuízos e o preço desses serviços financeiros acabem ficando mais caro.
Então, tudo isso acaba vinculando muito, né, esses exemplos e essas experiências. Tem também todo o aspecto do roubo de dados em si, né, e consequente aberturas de novas contas correntes não no nome do indivíduo, impacto em outras indústrias, como indústrias de telecomunicações, né, onde o fraudador, para começar a fazer um tipo de fraude financeira, precisa ter um telefone, né, um canal de comunicação, então ele utiliza um documento falso, né, um roubo de identidade, para abrir uma série de contas, tanto em telefonia e depois, como uma consequência, em instituições financeiras. Então, tudo isso acaba gerando, e esses são alguns exemplos. Importante também mencionar que, em casos onde o fraudador acaba se passando pelo cliente ou impactando o cliente para impactar a instituição financeira, é essa estrutura de um crime mais premeditado, né? Um crime mais bem organizado, bem estruturado, né? E que acaba fazendo com que tanto a instituição acabe tendo prejuízos, quanto a experiência dos seus clientes também fiquem impactadas. Então é todo um rol de estratégias, algumas mais diretas, outras indiretas, e tudo muito cheio de nuances, né? Exatamente. E em constante evolução, imagino, também, né? Sim. E como que as instituições podem contornar tudo isso? Bom, existem uma série de técnicas, né? Então, e tudo se vincula a 3 grandes pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Né? Então, é muito importante que as instituições que queiram levar essa melhor experiência para os seus clientes e, ao mesmo tempo, estarem estruturadas e seguras para não ter perdas financeiras decorrentes desses processos, façam investimentos no aspecto de pessoas com capacitação, com qualificação, com processos, criando desde os princípios básicos de canais de denúncias a estruturas de melhor qualificações dos seus profissionais e seleção, e a parte de tecnologia, obviamente, que vai dar todo o arsenal tecnológico para que essa empresa consiga enfrentar esses problemas, né, e conseguir endereçar e identificar no momento correto as situações que podem trazer mais prejuízo ou mais perigo de uma forma mais generalizada, sem impactar a experiência do cliente com relação a prazos, demoras, a experiência em ter um produto financeiro sendo ofertado no momento correto e na velocidade correta para o consumidor. Sim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como essa experiência de fraude anterior impacta o comportamento do consumidor e também as expectativas futuras sobre como os dados estão sendo protegidos, enfim. Sem dúvida, acho que esse é um ponto bem interessante que visa muito uma das técnicas analíticas, estatísticas, que acabam sendo muito utilizadas nos processos de identificação e até traduzem um dito popular que a gente acaba tendo, que é o diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, principalmente as estruturas criminosas organizadas, eles acabam tendo relações e vínculos, sejam compartilhando IPs, telefones, endereços, estruturas familiares, estruturas de relações de amizades, ou até mesmo de transações financeiras passadas, que conseguem dar um panorama sobre esse grupo de comportamento, né, esse grupo de pessoas que estão atuando e avaliar o comportamento de cada um desses grupos. Então, quando você vai fazer algum tipo de análise vinculado a quem é essa nova pessoa que está entrando aqui na minha instituição, seja um cliente, um prestador de serviço, uma contratação de um funcionário, né, ter toda essa amplitude, né, de uma análise sobre as pessoas que estão se relacionando e orbitando na entidade, instituição financeira, avaliar quais são o seu histórico, o seu passado, suas conexões, verificar se não tem nenhum tipo de histórico vinculado a algum tipo de mal prática, né, algum tipo de abuso, uma irregularidade e até mesmo fraudes, para conseguir avaliar se realmente essa pessoa pode estar dentro da instituição financeira. Porque aí com isso ela consegue começar a se proteger e levar essa melhor experiência para o cliente em evitar problemas relacionados a esses tipos de situação. Existe algo que o consumidor final possa fazer para se proteger nessa terra movediça, né, que parece ser? Porque muitos de nós já sabemos que os nossos dados estão aí no mundo, né, desde vazamentos grandes como o do Ministério da Saúde, né, durante a pandemia e vários outros. Nossos dados estão aí. Então, Como fazer para se proteger?
eu acho que a educação é a resposta. Então, os consumidores, eles têm que estar mais cientes desses riscos que eles estão aí expostos, né? Em conceder seu dado quando ele vai fazer algum tipo de compartilhamento de informações, tomar cuidado com relação às informações, até mesmo que chegam via correio, nas entregas de mercadoria das compras online que são feitas, como destruir essa sua informação que está na nota fiscal que chegou, né? Como você descarta esse pacote, como você está atento a esses golpes que ele possam estar ali sujeitos em um ambiente de engenharia social, né, que acabam impactando a instituição financeira, mas ela acaba tendo pouco poder, né, de atuação frente a situações assim, né? Então, a instrução, né, o conhecimento, levar esse conhecimento para os consumidores finais, para as pessoas, é um ponto muito importante, né? Vários órgãos, várias instituições, até mesmo de federações, né, das empresas, seja federações das seguradoras, seja federações dos bancos ou de outras instituições, têm esse papel de tentar levar para o consumidor, né, os tipos de fraude. Quando você acaba entrando nos seus aplicativos dos bancos, informar quais são esses tipos de fraude que estão ocorrendo e deixar o seu consumidor e seu cliente atento para esses tipos de informação e esses problemas, é um ponto muito importante que tem que ser feito em nível institucional, né, para conseguir levar esse conhecimento e informação. É a criação de uma cultura de dados, no fim das contas, exatamente, né? Tanto por parte do cidadão comum, né? Sim. Quanto das instituições, não é mesmo? Exatamente. Quando a gente pensa no aspecto de fraude e a gente eleva um pouco esse nível para crime, hoje em dia está todo mundo ciente que você não pode andar com o vidro aberto no seu carro com o celular exposto, porque você tem um risco de alguém vir e pegar, né? Então, é algo muito semelhante, né? Então, os seus dados são um bem, né? É um patrimônio que você tem, né, que pode gerar ativos e podem gerar passivos para você, né? Então, cuidar do seu dado, assim como você cuida do seu celular, da sua carteira, da sua bolsa, né, é um ponto importante que o consumidor tem que estar atento. Ótima analogia. Ainda falando sobre comportamento, a pesquisa do SAS sugere aí que consumidores estão dispostos a esperar um pouco mais para uma verificação, para poder chegar no ponto da prestação de serviço, né? Como que é possível equalizar essa demora? Eu sei que a gente já pincelou isso, mas aprofunda um pouco mais sobre como é possível equalizar essa demora com uma boa experiência do cliente. Esse é um ponto que, uma vez que todos estiverem no mesmo ambiente de técnicas e práticas de segurança, a experiência do cliente é o que vai ditar para qual instituição o cliente vai migrar, vai mover, né? Então, os dois pontos estão aí no mesmo lado da balança. Você ter uma boa segurança e também ter uma boa experiência em velocidade, em redução de confirmações que são dadas de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu histórico, com as tecnologias novas que a gente consegue colocar nas mãos dos consumidores através dos aplicativos, dos dispositivos móveis, dos sensores, dos posicionamentos georreferenciados, para conseguir saber se aquele indivíduo é realmente aquele indivíduo que está fazendo alguma transação. Quanto mais essas informações, quanto mais dados a gente conseguir obter para fazer essas verificações, mais rápida e transparente vai ser essa validação, se existe algum tipo de risco ou não. Então, de novo, leva-se ao ponto do pilar da tecnologia e também um pouco do pilar do processo, né, dentro das instituições, para que elas consigam investir num ambiente que levem a segurança e também levem a experiência do consumidor, né, no seu processo, né? Existe internamente dentro das instituições muitas discussões entre a área de prevenção a perdas, uma área de prevenção a fraudes, né, uma área de identificação de irregularidades, com uma área comercial que está preocupada na venda e na nova comercialização e também na área de experiência do cliente. Então, tem um alinhamento interno entre essas três áreas, entendendo que um bom cliente não é um cliente que vai vir mais rápido pagando mais, mas sim é o que a longo prazo vai trazer mais lucro, né, e que vai trazer mais resultados financeiros. Se manter fiel, né? Se manter fiel, falar bem da instituição financeira por conta das experiências que ele tem em mídias sociais, em relacionamentos pessoais,
é o que traz um valor muito mais agregado do que somente aquela venda pontual de um valor alto, que depois pode gerar aí problemas de fraudes, perdas e até ações judiciais, problemas creditícios, né? Então, todo esse aspecto tem que ser bem avaliado pelas instituições para conseguir dar essa melhor experiência com a maior segurança. Sim. E que inovações em prevenção a fraudes você vê aí no horizonte para atender essa crescente preferência dos consumidores por canais digitais e também essa menor tolerância, né, em relação a fraudes? Hoje em dia, né, quando a gente olha as instituições financeiras, como eu comentei, existem essas áreas muito distintas, né, e existem silos dentro dessas instituições, cada um observando o seu escopo de trabalho. Então, a área de fraude observando somente a área de fraude, a área de vendas observando somente a área de vendas, com cálculos de propensão, quem é o cliente que tem mais propensão à compra. A área de crédito olhando qual é o risco ou propensão a limites, né, que existam dentro da instituição. Eu acho que cada vez mais a tecnologia vem para ajudar e criar um único processo decisório, se eu devo aceitar esse cliente, se esse cliente vai me trazer algum tipo de risco ou não, se ele tem algum risco de pagamento ou não pagamento, se ele tem algum risco de default ou algum risco de não pagamento ou de fraude, e também o aspecto de riscos judiciais que ele pode vir a trazer. Então, um único motor de decisão, um único processo decisório, onde é avaliado 360 graus um indivíduo e todas essas vertentes, é muito importante. Não adianta eu fazer uma campanha de marketing e fazer o maior esforço para eu trazer um cliente que tem alta propensão a pagar um valor muito alto, um produto muito alto, contratar um cartão de crédito com um alto limite, avaliando o crédito, ele tem o crédito, mas ao mesmo tempo ele tem um risco de fraude, né? Você conseguir trazer esse cliente e depois ter um problema. Então é muito importante ter essa unificação de decisão, né, para as instituições, olhando todos aqueles pontos que eu comentei. Então, técnicas de redes de relacionamentos proativas, técnicas de georreferenciamento, inteligência artificial, machine learning, deep learning, né, reconhecimento facial, reconhecimento de voz. Cada uma dessas estratégias vem agregando, né, níveis de segurança adicional, identificar com relação a valores, posicionamento georreferenciado, comportamento, se é necessário ou não um segundo fator, terceiro fatores de autenticação, né, para garantir que aquelas transações são realmente inerentes àquela pessoa. Então, acho que tudo isso está vinculado a essa evolução tecnológica, né, que está disponível hoje no mercado para as instituições fazerem esses investimentos. Sim. E o que instituições financeiras têm a perder ao não atender às expectativas dos consumidores em relação à prevenção à fraude? É só sobre deixar dinheiro na mesa? Na verdade, você tem uma série de pontos adicionais a isso, né? Você tem riscos reputacionais, riscos de imagem, né? Quando a gente está falando muito do processo de prevenção à fraude, só que quando a gente expande também isso para outros níveis, né? A prevenção à fraude ela fica caracterizada num primeiro nível de defesa. Só que quando você avalia um segundo nível de defesa que envolve riscos, compliance, a maioria dos casos de prevenção à fraude estão envolvidos com processos de lavagem de dinheiro. Então você tem problemas e processos vinculados a multas, a sanções de comercialização por parte de órgãos regulatórios. Você tem envolvimento no aspecto de sanções de pessoas vinculadas a pessoas publicamente expostas ou até mesmo pessoas vinculadas a terrorismo e financiamento ao terrorismo, né, leis internacionais aí. E isso está em constante modificação, constante mudança. Recentemente tivemos aí a guerra na Rússia e Ucrânia, que colocou a Rússia em uma lista de sanção, né? Então ficar muito atento com relação a esse ponto e também conseguir ter ali todo o ambiente para levar para o consumidor, né, essa tranquilidade, né, que ele tem em estar trabalhando com a instituição melhor. Quando a gente aprofunda um pouco o tema estatístico no processo de identificação, a gente tem dois pontos, né? Quando você cria modelos analíticos, preditivos, para identificar um caso fraudulento ou um caso que possa trazer algum risco para a instituição, você tem ali 4 agrupamentos. 2 deles principais é o verdadeiro positivo, ou seja, o meu modelo, a minha estratégia diz que uma determinada transação tem alta propensão a ser uma fraude e ela é uma fraude realmente. Então, ele é um caso de verdadeiro positivo. E você tem o caso contrário,
que é o falso positivo. O falso positivo é o seu modelo, identificar ou calcular uma probabilidade alta de ser alguma irregularidade e, no final das contas, não ser. É um indivíduo honesto, são transações honestas, e o que isso acarreta dentro da empresa é investigações sobre casos que não fazem sentido, má experiência do consumidor e do cliente em usar todo aquele organismo, aquela instituição, em processos que ele vai ter investigações, que ele vai ter demora na sua experiência, no seu pagamento, na sua utilização. E obviamente, esse custo aqui é um custo interno operacional altíssimo, né, para a instituição. E riscos de ações judiciais que esse consumidor, por ter sofrido todo esse problema, vai abrir contra as instituições. Então, o falso positivo acaba tendo um custo operacional e um custo reputacional de experiência do cliente muito alto para as instituições. E, obviamente, você tem ali no outro lado do quadrante, né, que não o falso negativo, que é o que o modelo classificou como não sendo fraude ou irregularidade, realmente não é, o verdadeiro negativo, que é quando você calcula uma baixa propensão de fraude, mas, na verdade, é uma fraude. E você sofre com esse problema, né? Mas, assim como eu comentei no início da conversa, isso acaba sendo diluído nos custos. Existe o impacto, né, de market share, do preço para o mercado, né, de você ter um alto custo de crédito ou um alto preço de um seguro, mas isso acaba sendo diluído. Então, quando a gente coloca esses dois pontos, ou do caso que você calculou que não é um caso de fraude, na verdade ele é, ou quando você calculou que ele é uma alta propensão de fraude, na verdade ele não é, o falso positivo acaba tendo um custo muito maior, né, para a instituição, que além de todos esses custos operacionais e riscos de ações judiciais, ocasiona também a perda do cliente, né? Então, que ele acaba tendo ali uma perda de market share no final das contas. Sim. Bom, uma série de nuances aí que tomadores de decisão em instituições financeiras precisam ficar de olho. Sem dúvida. Muito obrigada pela conversa. Imagina, o prazer foi meu.